Olá, seja bem-vindo ao nosso Hope, nosso encontro Hope, toda segunda-feira, meio-dia. Espero que você esteja sendo edificado. Hoje é o nosso quarto encontro. Nos três últimos, nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo, como cultivar o Espírito Santo, o poder dele, o poder de Deus para transformar a nossa vida. E hoje eu quero começar com vocês um novo tema, um tema sobre milagres. Um milagre que deve ser também uma marca do cristão. Milagres que muitas vezes nós dizemos que cremos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Não é interessante isso? Nós dizemos que cremos em milagres, nós oramos por eles, nós cantamos sobre eles, mas fazemos de tudo para não depender de um. Aliás, um dos vícios de linguagem que nós temos aqui na língua portuguesa é dizermos algo como agora só Jesus na causa, agora só pela oração, agora só pelo poder de Deus. E isso na nossa linguagem indica como algo que deu errado, algo que é a última opção, algo que agora não tem mais jeito, quando que na verdade nós como cristãos, esse deveria ser o primeiro passo. Agora que é só pela oração, agora que é só pelo sangue de Jesus, agora que é só pelo poder de Deus, agora sim a coisa vai dar certa. É isso que nós temos que crer. Essa deve ser a nossa mentalidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês no nosso Hope, sobre milagres. Quero aproveitar e te pedir para mandar esse link para alguém, convidar alguém para assistir com a gente. Se essa palavra fizer sentido para você, mandar para alguém assistir também, para desafiar a fé das pessoas a vivermos milagres, uma vida de milagres. E para isso, eu quero ler junto com você uma passagem muito bem conhecida, está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Não se distraia, são apenas 10 minutos. Eu te convido, se você tem a sua Bíblia aí perto de você ou está no seu celular, a você ler junto comigo essa passagem. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. A passagem continua até o versículo 11, mas eu quero parar por aqui para a gente começar a destrinchar essa passagem. O que Deus quer dizer com a gente, o que Deus está falando conosco nessa manhã de segunda-feira. Aqui Pedro, o discípulo de Jesus, o apóstolo, vive o seu primeiro milagre. Nesse momento, ele ainda não era um discípulo. Nesse momento, Jesus não o tinha chamado para segui-lo ainda. Ele era um pescador comum, um homem comum, que trabalhava, que pescava para sustentar sua casa, um homem que acordava cedo, que tinha suas contas para pagar, suas preocupações, a sua família, suas ansiedades. Era um homem comum, como todos nós. Mas aqui ele vive o seu primeiro milagre. E ele que após uma noite inteira de frustração, uma noite inteira lançando as redes de um lado para o outro, indo para lá, indo para cá, e não pescou nenhum peixe sequer. Agora, no fim da pescaria, quando o sol já estava alto, já estava quente, e isto é, não é o momento de pescar mais, agora já tinha acabado a temporada, já tinha acabado o tempo de pescar, já estava lavando as redes para ir para casa, com a notícia ruim, ir para casa para dizer que não havia pegado nada, indo para casa questionando a sua capacidade, indo para casa talvez questionando-se até quem ele era um pescador. Mas que pescador é esse que não pesca nenhum peixe? Então, indo para casa frustrado, questionando a si mesmo, questionando-se a sua própria identidade. Mas então Jesus entra e faz um milagre. E ele pesca como nunca havia pescado antes. Pesca de forma a quase as suas redes se romperem. Pesca de forma a precisar de ajuda de outros barcos para conseguir carregar tanto peso. De forma que os outros barcos também quase que afundaram. Ou seja, um milagre
sobrenatural. Mas vamos perceber que nesse versículo que lemos, nessa passagem que lemos, a primeira coisa que é interessante notar aqui é que antes do milagre de Pedro, Simão, o que acontece? Ele empresta o seu barco para Jesus. E pelo barco de Simão, Jesus então prega a multidão. Simão, talvez de todos aqueles pescadores, talvez naquele dia fosse o mais frustrado, talvez naquele dia fosse o mais ridicularizado, naquele dia fosse o menos importante, porque ele não tinha pescado nada. Mas ele empresta o seu barco para Jesus. E através do barco de através do barco de Simão, Jesus prega aquela multidão. Significando o quê? Que Simão precisava de um milagre. Simão precisava de um agir de Deus na sua vida. Simão precisava de uma boa notícia do céu. Mas antes de se preocupar com ele mesmo, ele abriu mão do seu barco para Jesus, para que Jesus pudesse usar o seu barco para alcançar uma multidão. Ele não ficou choramingando, não ficou se vitimizando. Ele falou: Jesus, você precisa de um barco? Pois então que use o meu. Jesus não era pescador, Jesus não era marinheiro, Jesus talvez não sabia usar um barco, então ele podia se preocupar. E se você quebrar o meu barco? E se você roubar o meu barco? E se você usar o meu barco de forma inapropriada? A única coisa que eu tenho é o meu bem mais precioso, é o meu barco como pescador. Mas essa não era a preocupação de Simão naquele momento. Ele sabia que Jesus era naquela época, ainda era um mestre, né? Não tinha sido revelado como filho de Deus ainda. O próprio Simão não conhecia muito bem Jesus, tanto que ele chama Jesus de mestre. Então era um homem que tinha boas palavras, era um homem que ensinava a multidão aos olhos de Simão, não é? Ele fala: mestre, use meu barco. Ele colocou os outros à frente de si mesmo. Ele colocou os outros à frente das suas próprias necessidades, que elas existiam. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos próprios problemas para só depois pensar no outro. Nós queremos resolver a nossa própria vida para depois começar a servir na igreja, para depois dedicar tempo às coisas dos céus, às coisas de Deus. Enquanto aqui o princípio é o contrário. Simão empresta o seu barco para Jesus. Jesus ensina a multidão. E depois que Jesus usa o barco de Simão, Jesus o convida e fala: Simão, vá para mais fundo e lance as redes para o outro lado. Deixe Deus te usar. Seja canal de Deus na vida de alguém. Dedique mais tempo a Deus. Sirva a Deus na igreja, no GC, em algum outro ministério, na sua família, no seu negócio. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Cuide das coisas de Deus. E então, Deus vai cuidar também das suas coisas. Antes do milagre, Simão foi um canal para outras pessoas. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, que Simão viveu uma noite de frustração. Uma noite, irmão, imagine quantas tentativas Simão não fez. Quantas vezes ele lançou as redes. Quantos pontos diferentes do lago ele não lançou aquelas redes. Horas. Inúmeras tentativas, era um pescador profissional, ele sabia os pontos do lago, sabia a profundidade do lago, sabia que tipo de peixe tinha aquele lago, sabia que tipo de isca devia ser usada naquele lago, sabia de tudo e tentou inúmeras vezes, mas todas fracassadas. A Bíblia não diz que ele pegou poucos peixes, a Bíblia diz que ele não pegou nenhum peixe, ou seja, uma noite frustrada. Sabe o que a frustração faz conosco? A frustração nos paralisa. Um fracasso nos paralisa. Porque você tentou uma vez, você diz: eu não consigo. Porque você tentou uma vez, não deu certo, você diz: eu não vou conseguir. Porque você tentou uma vez e a porta se fechou, você pensa: eu nunca vou conseguir. A frustração te paralisa. Jesus convida Simão, fala: Simão, vá mais fundo no lago e jogue a rede mais uma vez. Ele podia ter falado: mestre, olha, eu não consigo, não dá jeito, eu não consegui. Eu estou frustrado, eu já consegui, isso não é para mim, eu não tenho o barco certo, eu não tenho a rede certa, eu não tenho a capacidade certa. Podemos culpar as nossas ferramentas, podemos culpar nós mesmos, podemos culpar o tempo, hoje o dia não está bom, hoje não é o meu dia. E isso rouba os sonhos que Deus tem para nós. Deus te chama para ser um líder de ministério. Deus te chama para ser um vocacionado ao ministério. Deus te chama para ser um pai de família. Deus te chama para ser um homem de negócio. E você pensa: eu não dou conta, eu não consigo. Eu já tentei no passado. Eu já tentei outra vez. Eu já tentei numa outra ocasião e não deu certo. Isso não é para mim.
mas que você possa viver de acordo com o que a palavra diz e não o que o passado diz. O passado de Simão dizia, olha, após uma noite de fracassos não vale a pena tentar de novo. Mas Jesus diz, tente de novo. Você pode ouvir o seu passado ou você pode ouvir aquilo que os céus dizem a seu respeito. O seu passado vai te paralisar, o seu passado vai dizer que você não dá conta, o seu passado vai dizer que isso não é para você. Mas o que os céus estão dizendo a seu respeito? É isso que importa. E quando você abre os seus ouvidos para o céu, é nesse momento que você começa a viver milagres. A frustração não foi capaz de paralisar Pedro. Um passado de fracasso não foi capaz de paralisar Pedro. A voz de Deus te chama a prosseguir. A voz de Deus te chama a tentar de novo e a dessa vez confiar na palavra que foi proferida pelos céus. Pedro, tente de novo. E após tentar de novo, ele pesca tantos peixes que a sua rede quase se rompe. Meu irmão, o segredo para uma vida de milagres é se deixe ser usado por Deus, se deixe ser canal de Deus na vida de outra pessoa. Dedique seu tempo, dedique sua imaginação, dedique a sua fé, dedique seus recursos, se deixe ser usado por Deus e ouça o que os céus estão dizendo ao seu respeito. E por fim, para finalizarmos, mesmo após uma noite sem pescar nada, uma noite frustrada, o que garantiu aquele milagre foi a presença de Jesus. Não foi um melhor barco, não foi uma rede melhor, não foi melhores amigos, não foi um ambiente mais favorável. Muitas vezes você acha que está faltando na sua vida é mais conhecimento, é mais conexões, é mais recurso, é mais sabedoria. E às vezes o que está faltando é justamente a presença de Jesus. O que garantiu o milagre naquele dia, naquele lago, na vida de Pedro, foi a presença de Jesus. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para os seus negócios. Convide Jesus para os seus sonhos. E deixe que Ele profira a palavra sobre todas essas coisas. E você vai ver o sobrenatural de Deus se mover sobre a sua casa. Você vai ver milagres acontecendo. Em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos comigo, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Pai, nós te agradecemos pela sua bondade. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o mundo sobrenatural. Abre os nossos olhos para que podemos ver aquilo que o Senhor vê. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor está falando ao nosso respeito, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos. Em nome de Jesus, que nós não nos baseemos mais no nosso passado, mas que nós possamos nos mover sobre a Tua palavra. Aquilo que os céus estão dizendo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa, uma semana de milagres, uma semana extraordinária sobre a sua vida. Deixe aqui um comentário se isso aqui fez sentido para você, se você foi abençoado. Compartilhe com alguém que possa fazer sentido também esse vídeo e Deus te abençoe.